E nesta segunda-feira, Bahia e Santos se enfrentam na Arena Fonte Nova às 20 horas, 8 horas da noite, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos, que será comandado pelo interino Marcelo Fernandes, terá mudanças táticas, retorno de alguns jogadores. Então vamos falar sobre essa provável escalação da equipe santista e também a provável escalação da equipe do Bahia. Vamos mostrar a classificação, a situação do Santos, a importância desse jogo diante do Bahia, mais uma final, teremos ainda mais 15 jogos até o término do Campeonato Brasileiro, então cada jogo é tratado como uma decisão, pelo menos por nós torcedores jornalistas. Não sei se pelos jogadores do Santos Futebol Clube, espero que sim. Antes da gente começar a falar aqui, quero saber o seu palpite. Me fala aqui embaixo nos comentários quanto você acredita que será Bahia e Santos. Tá confiante na vitória? Acha que o Santos consegue um pontinho pelo menos? Acha que vai dar Bahia? Me fala aqui nos comentários. Vamos então à tabela de classificação para a gente mostrar a atual situação do Santos, né? Situação triste. Santos na 17ª colocação com 21 pontos conquistados. A última vitória do Santos foi naquele jogo contra o Grêmio. Aí depois o Santos vem com o Vasco já ali na cola, Vasco que venceu o Fluminense, tem ainda um jogo a cumprir, então pode ser que o Vasco ultrapasse o Santos, tá certo? A América tá com 17 pontos e Curitiba com 14 pontos. Acima do Santos, o Goiás com 25 pontos, o Bahia também com 25 pontos, né? A Bahia vai se dando a melhor aí em cima do Goiás por conta de saldo de gols. E aí tem Corinthians e tem São Paulo com 28, Corinthians com 26 pontos. E aí a rodada vai ser desmembrada aí ao longo dos próximos dias. Então, hoje, essa segunda-feira, é o primeiro jogo da 24ª rodada. Bahia e Santos se enfrentam. Corinthians também vai enfrentar o Grêmio, só que é o jogo da 15ª rodada que estava atrasado, tá certo? E aí teremos, né, ao longo dos próximos dias, América, Mineiro e Bragantino, Goiás e Flamengo, jogo que interessa muito para o Santos. O ideal seria uma vitória do Flamengo, né? Mas imagino que o Flamengo deve preservar os seus titulares, já que foi derrotado no primeiro jogo da final diante do São Paulo. Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza, Vasco e Curitiba, jogo que interessa demais para nós santistas, interessa demais. Eu, nesse momento, acho que uma vitória do Curitiba seria o ideal, né? O Vasco tá ali na cola, pode inclusive ultrapassar a gente. Atlético Paranaense e Inter, Grêmio e Palmeiras, Corinthians e Botafogo, seria interessante o Corinthians perder inclusive hoje para o Grêmio e também depois para o Botafogo. E Atlético Mineiro e Cuiabá. São as próximas rodadas, os próximos jogos, melhor dizendo, da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos então começar a falar desse Santos com o técnico interino Marcelo Fernandes. Diego Aguirre foi demitido na última sexta-feira, né, após um aproveitamento ridículo, 5 jogos e apenas uma vitória, e o Santos terá mais uma oportunidade de, quem sabe, vencer e, né, dar uma acalmada no coração do seu torcedor, que ainda vai ficar bem preocupado, mas esperamos uma vitória diante do Bahia. E aí, meus amigos, o Santos tem alguns desfalques. Rodrigo Fernandes está suspenso, então não será opção sequer no banco de reservas. O Alisson tá com uma lesão no joelho, só no ano que vem, assim como o Sandri e o Felipe Jonathan. Aliás, o Felipe Jonathan, existe até mesmo a expectativa que ele possa retornar para os jogos finais, mas acho que é muito precoce para a gente falar ainda de Felipe Jonathan. Alex, também que não deve jogar mais essa temporada. E o Mendonça que teve um estiramento na panturrilha direita constatado no jogo contra o Cruzeiro, fez exames na última sexta-feira, então deve desfalcar o Santos para esse jogo contra o Bahia, né? Fica aí um ponto de interrogação se estará à disposição para o próximo jogo diante do Vasco. E aí, pensando nesse jogo contra o Vasco, o Santos tem alguns jogadores que estão pendurados. Messias, Dodô, Gabriel Inocêncio, Camacho, o Sandri que não joga mais essa temporada, Jean Lucas e Marcos Leonardo. Caso recebam amarelo, não enfrentam o Vasco. Aliás, o Santos terá quase
uma semana, né, e mais alguns dias aí para se preparar contra o Vasco. Então é importante, né, essa preparação contra o Vasco, quem sabe com uma vitória diante do Bahia. Dito isso, vamos então às mudanças que Marcelo Fernandes, que já conhece o elenco, né? Além de ser santista, também já trabalhou aqui na última temporada, antes de ter sido demitido, né? Após a chegada do Lisca, retornou ao Santos, conhece os jogadores e o time que ele deve colocar em campo é o seguinte: João Paulo, Basso, Joaquim e Dodô. Dodô deve ser utilizado como um terceiro zagueiro, não como um lateral esquerdo. Lucas Braga como um ala pela direita, Tomás Rincon, primeiro volante, Jean Lucas, segundo volante, Lucas Lima mais à frente e fechando ali o Kevson como um ala pela esquerda. E mais à frente, Soteldo de volta ao time após cumprir suspensão e Marcos Leonardo. Quero saber também de vocês, aqui nos comentários, como que você enxerga essa escalação. Não vou ser hipócrita de dizer que me preocupa um pouco o Dodô como zagueiro, como ele vai se comportar ali na zaga juntamente com o Joaquim e também com o Basso. Só que também as atuações do Messias estavam deixando a desejar. O Santos não tem outras opções. O Jair está se recuperando, mas ainda não acho que é o momento, né, de colocar o Jair. O Santos também não entende que é o momento de colocar o Jair para jogo. Então vamos torcer para que o Dodô vá bem. O fato é, o Dodô não estava aguentando atuar como lateral, tanto ir e voltar ofensivamente e defensivamente. Não estava fazendo bem as duas coisas. O Kevson, ele é um jogador do sub-20, né? Caso as pessoas não conheçam o Kevson, ele é um jogador que é do sub-20 e ele é lateral esquerdo. Só que o ponto forte do Kevson é ser ofensivo. Então é um jogador que agride mais, né, o setor defensivo do adversário do que o Dodô, por exemplo. E pode também ali, né, ajudar a fechar os espaços, enfim. E acredito também que vai fazer uma dobradinha ali com o Soteldo. Apesar do Soteldo, a ideia é ficar flutuando, acho que a tendência, né, como o Soteldo cai mais ali pela esquerda, é que tenha mais uma dobradinha mais entre Kevson e Soteldo do que Soteldo e Lucas Braga, por exemplo. Mas vamos ficar de olho. E aí o meio-campo eu acho que é esse, não tem muito o que inventar. É Tomás Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. Acho que são as melhores opções que nós temos, né? Apesar do Lucas Lima não estar sendo tão atuante como meia, não tem outro cara para colocar no lugar dele. Não tem. Não vai ser o Nonato esse cara, o Lua Dias menos ainda. Então acho que é uma escalação coerente. A torcida estava pedindo algo de diferente, o Marcelo Fernandes traz isso. Se vai dar certo, é outra história. Antes do jogo, no papel, é uma escalação interessante. Agora vamos ver como o Santos vai se portar, né, perante o Bahia, porque também tem um outro adversário, o Santos não vai jogar sozinho. E como joga o Bahia, Nátila? Vamos lá. Provável escalação: Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo, Camilo Cândido, né? Esse setor defensivo. Mais à frente, Acevedo, Iago Felipe, Tassiano, Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Então esse deve ser o time do Bahia. 2 jogadores, acho que atuam pelo lado direito, né? Tanto o Gilberto como também o Ademir, bem ofensivos. O Ademir é um jogador que tem velocidade, tem a questão do drible também, então é bom o Santos tomar cuidado em relação ao Ademir, esse jogador que, inclusive, o Santos queria, né, a contratação. O Everaldo é um jogador que tem uma certa desconfiança da torcida do Bahia, mas é importante a gente ficar de olho, né? Vai ser a tendência é que seja esse homem referência. Vamos ver como que vai funcionar esse time do Bahia. Eu imagino que vai ser um Santos postado para jogar no contra-ataque, para tentar surpreender o Bahia. Eu acho que, tentando imaginar o Marcelo Fernandes, né? Vamos tentar fechar a casinha, não sofrer gols do Bahia, e se o Bahia der espaço, a gente ataca no contra-ataque e faz os gols. Marcos Leonardo tem que estar com a pontaria afinada, né? É um Santos que não cria tantas oportunidades. Então, essa é a dificuldade. Quando você tem um time que não cria, as poucas bolas que você recebe, você tem que colocar para dentro. Porque senão o Santos pode sair derrotado.
né? Então, aumenta até mesmo a responsabilidade em cima do centroavante, seja o Marcos Leonardo, seja o Furt. Vamos ver como esse Santos vai se comportar diante do Bahia. Mais uma vez, quero os comentários aqui de vocês falando sobre a escalação, essa provável escalação, e o seu palpite também. E já te convidando para que depois do jogo você acompanhe aqui com a gente a repercussão de Bahia e Santos. Espero estar comemorando aqui uma vitória juntamente com vocês, tá certo? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.